Queridos irmãos e irmãs que aqui se encontram, queridos fiéis que nos prestigia a cada final de semana, nós vemos no dia de hoje, nessa liturgia, um itinerário para os céus. No primeiro momento, nós vemos um Jesus que é humano. Mas esse Jesus que é humano, ele não perdeu a sua divindade. É necessário nós vermos em Jesus o aspecto divino. Na década de 80, em 1982, 83, o Papa João Paulo II, ele faz uma viagem apostólica. Ele vai para o continente africano. E ali no continente africano, o Papa, ele diz que o cristão, ele necessita crer. Simplesmente, crer. E quantas vezes nós, seres humanos, que denominamos cristãos, damos mais crédito, mais confiança para o canto da sereia, para as vozes do mundo, para a mídia, para a situação odierna. Nós ouvimos mais Freud e Companhia Limitada, ouvimos mais aqueles livros de autoajuda do que ouvir a voz do Carlos Pastore, do belo pastor. É interessante que a palavra bom, em latim, bonum, significa bom, simplesmente. Mas a palavra grega para bom é kalos. Kalos é belo. Então notem que o pastor, ele não necessita simplesmente ser bom. Ele necessita ser belo. Ou seja, algo que atrai o olhar, não o olhar carnal. Não, o olhar da alma, o olhar que vai profundo. Por isso que Jesus, ele recebe 12 homens que ele enviou em missão. E a partir do momento que ele recebe, ele vê na cara, no semblante daqueles homens que eles estão cansados, fadigados, eles estão exaustos. Porque diz o evangelista, eles não tinham tempo nem para comer. Então Jesus fala, vem cá, vamos sair de férias, vamos dar uma relaxada, né? No bom sentido. Vamos viver assim um momento de tranquilidade. Eles vão para outra margem do lago, eles vão para uma outra terra. E que decepção, quando eles chegam do outro lado, eles encontram uma multidão. E naquele momento, então, Jesus olha para aquela multidão, para aquelas pessoas, e tem compaixão. Esplamizomai. Esplamizomai é sofrer com, é ter compaixão. Está bem traduzido, não está ruim, mas não transmite a ideia para nós. A palavra esplamizomai significa o plástico que é amassado. Então, se fosse colocar literalmente, né, Jesus foi do outro lado
e teve o seu plástico amassado, ia ficar sem sentido, nós não íamos compreender. Então, por isso que a tradução coloca que ele teve compaixão. Bem, esplamizomai, plástico amassado. Quando nós pegamos um papel, uma cartolina, quiçá um papelão, ele é difícil de dobrar. O plástico não. O plástico, como tecido, ele é maleável. Ele enruga, ele contorce. Esse foi o sentimento que nosso Senhor tivera ao ver a multidão. Ele sentiu-se todo enrugado por dentro. As vísceras de nosso Senhor foi comovida. Teve um ato de compaixão. Guarde essa palavra, compaixão. Esplamizomai. Guardem aí. E estava uma multidão. Um monte de gente. E naquela multidão tinha uma pessoa que vocês conhecem, que você de casa vai se recordar. No meio da multidão estava Maria de Magdala, Maria Madalena, aquela que nós iremos celebrar quinta-feira, se assim Deus permitir. Maria Madalena estava ali. Ela não tinha sido exorcizada, os seus demônios não tinham sido expulsos, até no entanto. Somente no capítulo 14 de Marcos é que ela vai receber essa grande afeição de nosso Senhor. Ela estava ali como aquela mulher pecadora. Mas aquela mulher pecadora que depois iria cair aos pés de Jesus, essa mulher, ela fez um projeto de vida. Naquele momento, ela teve 3 ações que também nós necessitamos ter no dia de hoje, termos nessa semana que está iniciando, termos para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, para com o nosso vizinho, para com o nosso patrão ou patroa, para termos diante de nós, conosco. Maria Madalena, naquele momento, naquela multidão, imagine você, eu, naquela multidão. Então Jesus olha para você, olha para mim, com esplamizomai, com compaixão. Você sabia disso? Que Deus te olha com compaixão, com misericórdia? O seu olhar talvez é um olhar apenas material, mas Deus não te olha como coisa, como objeto. Não. Deus te olha como uma pessoa. Deus te olha com um nome próprio, não como uma fichinha, um psil, uma coisa, como dizia, não. Deus te olha com compaixão. Então, naquele momento, Maria Madalena, ela fita também o seu olhar para com Cristo, para com o nosso Senhor. E ali naquele momento, a alma de Maria Madalena é uma alma penitente. Primeiro ato, penitente, penitência. Para que eu cresçamos na fé, vivamos na caridade, no amor. Qual é a penitência que você está fazendo? Qual é a mortificação que você pratica durante o dia? Qual é as mortes
que você traz para si para admoestar o seu corpo, para que o seu corpo não fique voltado para o mundo, mas volte para Deus, para que você tenha uma vida frutífera na oração, para que Deus te ouça. Qual é a penitência que você faz? Qual é o ato de amor que você pratica? Mas Maria Madalena, ela não ficou simplesmente numa alma penitente, ela não ficou simplesmente no salário mínimo, ela foi além, ela foi mais fiel. A palavra é generosa, ela teve generosidade, ela não teve mesquinhez. Além de ter uma alma penitente, ela teve uma alma contemplativa. Novamente a pergunta para nós: o que você está contemplando? A pornografia? Você contempla o seu filme favorito? A sua novela? Você contempla o alimento? Contempla o seu manequim? Se eu colocar camisa branca, a calça tem que ser preta, o sapato cor de marfim, para tudo combinar. Você contempla a ética, a estética, simplesmente? Ou você contempla o divino? Aonde você está pousando o seu olhar? O seu olhar está sendo pousado simplesmente na coisa ou na pessoa, no objeto ou naquilo que o objeto é, no ser do objeto, no núcleo, não na parte periférica, simplesmente. Mas Maria Madalena de Magdala, ela não ficou só na penitência, só na contemplação. Maria de Magdala, ela foi ousada, ela seguiu à procura da glória dos céus. E essa glória dos céus, mais tarde, como eu dizia, lá no capítulo 14, finalzinho do 14, ela derrama um vidro de alabastro, de nardo, de perfume caro, aos pés do Senhor. Talvez no dia de hoje nós poderíamos traduzir esse nardo, esse alabastro, como perfume Dolce & Gabbana, perfume caro, ou Malbec, ou o perfume que você tem por preferência. E ali, naquele ato de derramar o perfume, Jesus esplamizomai em Maria, olhou com misericórdia, com compaixão para Maria e perdoa Maria Madalena os seus muitos pecados. E aí tem o desfecho do Evangelho do capítulo 14, que não convém a nós no dia de hoje. Pois bem, então Maria teve esse propósito, teve esses atos no dia de hoje. Sabe por quê? Porque Jesus não simplesmente teve um amor estoico, um amor simplesmente que é algo de mentirinha, que faz de conta. Um amor de imperturbabilidade, de sentir perturbado. Não. Jesus não tinha esse amor do estoicismo. Ele tinha um amor de verdade. Ele ama de verdade. Talvez você, talvez eu, talvez você que esteja em casa, talvez nós não sabemos, não compreendemos o quanto Deus nos ama. Mas o fato é que Deus nos ama. O fato
é que Deus, Ele veio até nós através de uma carne humana, aonde chama Yeshua. E esse Yeshua, esse Jesus de Nazaré, Ele morreu por ti. Esse Yeshua entregou numa cruz por ti. Esse Yeshua que não merecia cusparões na cara, sofreu cusparões e tapas, arrancando a barba por ti. Ele sofreu uma coroa de espinhos, gotículas de sangue esparramou na terra por ti. Pregos na mão, nos pés e uma lança no seu costado, ele sofreu por ti. Que mais ele poderia ter feito? Que mais ele poderia te dar? Por isso que nós cantamos: prova de amor maior não há. Quem dá a sua vida, não de mentirinha, não de faz de conta, não de maneira fictícia, não de maneira artificial. Quem dá a sua vida, esse tem muito amor, tem grande amor. É isso que São Paulo, na segunda leitura, ele vai nos mostrando. Nós líamos a carta aos Efésios. Não sei se você recorda, você daí de casa, que na semana passada nós líamos também Efésios, capítulo 1. Hoje, Efésios, capítulo 2. Mas preparando a homilia no dia de ontem, e rezando para preparar a homilia, eu achei uma novidade que encheu os meus olhos de lágrimas. Creio que também vai comover você. Na semana passada, São Paulo usava o pronome nós. Nós somos herdeiros do Senhor. Hoje, São Paulo usa o pronome vós. Vós sois salvos pelo sangue do Cristo. E aquilo me chamou a atenção. Por que semana passada usou nós? Por que hoje usou vós? A quem Paulo está falando para mudar de um capítulo, mudar o pronome? Não é algo simplesmente linguístico, não é um português simplesmente. É algo que vai além, místico, que é necessário crer para entender, e não entender para crer. Compreendeu? Nós temos que crer para entender o mistério, e não procurar entender o mistério para depois crer no ato do mistério. Essa não é a função do pastor. E por isso que Jesus, no dia de hoje, critica os pastores. São ovelhas que não têm pastor. Então nós judeus. Então Paulo está falando para o judaísmo. E era versículo 12. Hoje, no versículo 12, usa um outro pronome, vós. Vós, prosélitos, recém-convertidos. A palavra prosélito é isso. Aquele que é recém-convertido.
12 foi o número dos apóstolos que foram e que depois voltaram. 12 era o ano daquela criancinha, filha de Jairo, que foi curada. 12 era o ano, 12 anos, que a irmã, ou melhor, a mulher hemorroísa sofria de fluxo de sangue. Todos esses 12, Jesus teve esplamizomai. Essa palavra, esse verbo esplamizomai, ele aparece 12 vezes no Novo Testamento. Então perceba, 12 semana passada, 12 na mulher hemorroísa, 12 na jovem filha de Jairo que foi ressuscitada, 12 apóstolos, 12 no versículo de Paulo, 12 no versículo de Paulo no dia de hoje novamente. 12 eram os que acolhiam a multidão. Quantos anos você sofre? Quantos anos você procura a Deus? Até quando você ficará procurando Deus? Tem um padre que é beato, Padre Eustáquio, aqui próximo de nós, de BH. Ele dizia que, Belo Horizonte, né? Ele dizia que uma vela, para iluminar o ambiente, é necessário consumir, derreter, tirar a parafina. Assim é o cristão que deseja ser luz para o outro. Consequentemente, ele irá consumir. Por isso que Jesus, ele olha para a multidão e tem esplamizomai, tem compaixão. Os discípulos estavam cansados, eles não tinham comido, eles tinham voltado de uma missão. A hora que eles veem Jesus com aquele olhar de compaixão, eles querem consumir por amor. Amor ao Evangelho. Por isso que Paulo, no seu Corpus Paulinos, ele vai dizer: Carita Christi urget nos. A caridade de Cristo nos impele, nos move, nos locomove. Então vivamos com Ele, para Ele e por Ele. Seremos consumidos, com certeza, mas seremos kalos pastori, bons pastores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.